sim, eu só queria saber, já são 7h02, eu vou até quando? Que é? Quanto tempo eu levo para a palestra para poder abrir para as perguntas? A palestra vai até 8h. Então, tipo, 7:50, acho que daí já é um horário bom, né, para você dar um time na tua exposição. Pode ser? Sim, sim. Então, tá bom. Bom, posso começar apresentando já ela, né, Gódiva? Ainda espera um pouco. Já está gravando, amiga. Pode começar. Beleza. Boa noite, pessoal. Boa noite, nossos irmãos da UEC. Na noite de hoje, a gente recebe a visita da nossa irmã Juliene Marques, que vai falar sobre o tema A Mente é o Espelho da Vida. Juliene, ela é trabalhadora voluntária do Centro Espírita Poço de Jacó e também das obras sociais Lar de José, da cidade de São Luís, no Maranhão. É junto com a Joelma, não é? É, né? E minha amiga. Ah, uma querida, nossa querida. Empenha seu esforço e tempo ao estudo, ao trabalho e à divulgação da doutrina espírita. Seja bem-vinda à nossa casa, querida. A gente gosta muito do pessoal do Poço de Jacó, a gente gosta muito do seu Jacó, a gente gosta muito da Joelma. Seja bem-vinda na nossa casa. Eu agradeço. Acrescente aí Tavares e Carliane. Ah, isso, também. Eu vou ler um pequeno texto de reflexão sob o título de Assim é a Vida. Se você lamenta o seu caminho, saiba que sempre há bons e maus momentos na vida. Amanhã será outro dia. Os problemas são só ferramentas que Deus usa para mostrar a estrada a você. Não se entregue, não desista nunca. A vida é mesmo assim. Nos fala sem nada dizer. Fala de amor, fala de esperança e de perdão. Nos oferta o dom de crescer. É Deus, solução maior. Jesus que só quer o melhor para mim e para você. Desperte, vamos trabalhar. A hora, o instante é agora. Devemos a Ele buscar. A Ele quem? A Deus, nosso mestre maior. Ele mostrando onde devemos pisar, o caminho fica tranquilo e leve o andar. É da minha autoria, tá? Agora eu vou fazer a prece. Se quem desejar fechar os olhos, Senhor nosso Deus, nosso Pai, venho diante de Ti com um coração grato por todas as bênçãos e aprendizados da vida. Agradeço pela luz que ilumina nossos caminhos, pela força que nos sustenta nos momentos difíceis. Guie nossos passos e nos proteja das influências negativas. Renova em nós a esperança e a fé. Que a paz que excede todo entendimento guarde o coração e a mente da nossa palestrante Juliene. Que a alegria do seu amor, Jesus, transborde na vida de todos nós. Que assim seja. Que assim seja. Querida, é com você. Então, meus irmãos, boa noite. É com imensa alegria que nós estamos aqui, de São Luís do Maranhão, confraternizando com nossos irmãos de Juazeiro, da UEC. Então, é muita alegria sempre falar do Cristo, é sempre uma grande responsabilidade. A gente sempre pede aos bons espíritos que nos auxiliem para que as nossas palavras sejam da verdade, sejam de instrução e, sobretudo, de transformação nas nossas vidas. Para iniciar o nosso bate-papo na noite de hoje, é interessante falar que a escolha desse tema
ela se dá em razão da profundidade desse livro. Esse livro do Emmanuel, Psicografia de Chico Xavier, Pensamento e Vida, é um livro pequeno no ponto de vista físico, mas cada frase, cada trecho é profundo, tem muita profundidade. Então, dada essa profundidade e também considerando que a nossa doutrina é uma doutrina que nos leva a ter um pensamento racional, uma fé raciocinada, que considera filosofia, que considera ciência, nós trouxemos alguns elementos para que na noite de hoje nós pudéssemos explorar essa temática. Então, no primeiro momento, eu sempre gosto de trazer perguntas, que eu acho que mais importante do que as respostas são as perguntas, porque elas nos instigam a criar a trazer da nossa realidade, criar as nossas verdades em sintonia com verdades maiores. Então, a primeira pergunta que eu faço para a gente iniciar essa temática é a seguinte: nós sempre buscamos a felicidade, queremos exercer a nossa liberdade porque temos livre-arbítrio. Então, onde é que começa a construção da realidade de cada um de nós? Onde começa a realidade da vida? E aí, quando nós fazemos essa pergunta, não dá para abrir agora para as respostas, mas que já fiquem todos fazendo as reflexões. Quando nós vamos buscar essas respostas, onde começa a construção da minha realidade, nós vamos pensar assim, da nossa família, da nossa cultura, do país em que nascemos, do nosso meio, daquilo que nos alcança, do que os outros fazem conosco, não é? Só que vem justamente os ensinamentos do Cristo, e se nós pegarmos todo um sistema dentro das frases que ele sempre nos trouxe sobre amor, sobre conhecer a verdade, sempre se remete a algo íntimo. E ele reproduz: o reino de Deus está dentro de vós. Não é? Ele sempre traz ensinamentos que vão nos mostrando isso. Então, dentro desse ensinamento do Cristo, a gente vai chegar a esse entendimento, que tudo começa por dentro. De um ponto de vista mais profundo, na mente. E é isso que esse livro vem nos trazer. A importância da mente, de entender o que é a mente, de entender o que é a vida e como os pensamentos que nascem na mente podem nos auxiliar na construção de uma realidade mais feliz. Então, passando para o slide, que tem a seguinte estrutura, o slide seguinte, vou pedir apoio isso aos meus amigos. Se a mente é o espelho da vida, primeira pergunta: por que precisamos compreendê-la? Antes de explicar essa frase, a mente é o espelho da vida em toda parte, é interessante a gente primeiro perguntar: por que eu preciso entender essa temática? E aí nós vamos pegar algumas citações, por exemplo, de Emmanuel, que vai nos dizer assim: a mente é a mais poderosa para instalar doenças e desarmonias do que todas as bactérias e vírus conhecidos. Isso está no livro Leis de Amor, Emmanuel fala, Psicografia de Chico Xavier. Então, ele já vai falando da relação da mente com doença. Mas também, quando nós vamos lá em Allan Kardec e perguntamos qual é o meio mais eficaz para melhorar nessa vida e resistir ao arrastamento do mal? E aí os espíritos respondem: um sábio da antiguidade vos disse, Sócrates, conhece-te a ti mesmo. Então, conhecer a mente é também conhecer a nossa estrutura mais profunda. Quando nós vamos em Joana de Ângeles, com toda aquela série psicológica, ela vai nos dizer que tudo pode ser alterado sob a ação do pensamento. Olha que tudo é uma palavra muito significativa. Então, tudo pode ser alterado pelo pensamento. Psicografia de Divaldo Franco, do livro Vida Feliz. E também, Provérbios, nós vamos observar
que tem essa menção, de alguma forma, à mente. Tenha cuidado com o que pensa, pois é a sua vida dirigida pelos seus pensamentos. Nós estamos falando de ensinamentos aqui milenares. Então, diante desse cenário, em que hoje nós estamos numa vida tão corrida, muitas pessoas sentindo a pressão do planeta de transição, parece que as coisas estão ficando cada vez mais impactantes nas nossas vidas, nas relações, na correria do dia a dia, nas relações de trabalho, e a gente está sentindo peso. E diante disso, a gente se questiona: o que eu posso fazer para melhorar todo esse cenário? E aí nós sabemos o quanto Jesus nos auxilia. E vem Emmanuel, de uma forma muito brilhante, destrinchar isso de uma forma muito prática, associando com o que hoje está muito em voga. Neurociência, não é? Análise da subjetividade, estudo sobre a consciência. Isso, inclusive, e é um ponto muito interessante, porque foi o que me fez iniciar o estudo desse livro, uma das questões científicas mais debatidas no mundo é o chamado difícil problema da consciência. E o que seria o difícil problema da consciência? A ciência nos traz o seguinte questionamento: como pode a matéria gerar subjetividade? Como algo que é material pode gerar subjetividade? E aí é interessante observar esse questionamento. Por quê? Porque nós espíritas já sabemos que o parâmetro é outro. Não é a matéria que gera a subjetividade. É a subjetividade que gera a matéria. Então, muda o paradigma. Então, quando nós pensamos, e isso é interessante porque eu vejo muito espírita falando assim: o meu espírito. Como assim o meu espírito? Como se fosse o corpo e tivesse um espírito. Quando, na verdade, nós somos espíritos e temos que falar: eu, enquanto espírito, tenho um corpo. Então, eu posso falar do meu corpo temporário nesse momento, mas não dizer o meu espírito estava por aí em desdobramento, andando não sei para onde. Gente, não é o teu espírito, você é o espírito. Pode até falar do meu perispírito, mas não tem como dissociar o perispírito do espírito ainda. Então, nesse estágio evolutivo que nós estamos. Então, a gente percebe, nesse primeiro momento, que o Emmanuel ele vai quebrar esse paradigma. Não somos corpo com espírito, somos espíritos que temos corpo. E no próximo slide, isso vai ficar muito claro. Porque ele vai dizer: para entender a mente, nós precisamos entender a nossa estrutura mais profunda. Além de corpo, nós somos espírito, nós temos um perispírito que gera um corpo físico. E entre esses três estágios, nós temos aí inúmeras nuances, que de forma mais pedagógica, para ser mais didático, Allan Kardec dividiu: corpo, perispírito, espírito. Mas existe entre esses estágios inúmeras outras nuances mais sutis. Só que algo ele vai dizer muito importante, e isso eu trago também do livro Evolução em Dois Mundos, do André Luiz, que ele vai dizer o seguinte: o corpo espiritual é o retrato do corpo mental. Olha onde vai entrar. Então, nós temos o espírito, de onde emana, a mente é uma emanação do espírito, emana um campo de vibrações e possibilidades que nós vamos chamar mente. Esse campo ele vai gerar um formato, daí chamarmos corpo mental. Esse corpo mental, ele vai definir o corpo espiritual, que é o que nós chamamos de perispírito, e o perispírito vai materializar o corpo físico. Olha que interessante. E aí ele diz assim: para definirmos antes de tudo, que ele não é reflexo do corpo físico, que o reflete. Tanto que ele próprio, o corpo espiritual, retrata em si o corpo mental. Então, nós temos expressões em cadeia, digamos assim, gradações do que nasce no espírito.
O espírito é a essência, de onde surge uma emanação chamada mente. A mente se expressa formando um corpo mental. O corpo mental gera, na dimensão espiritual, um corpo perispiritual. O corpo perispiritual gera um corpo físico. E esse corpo físico que muitos de nós achamos que somos, que é a nossa natureza, o corpo físico, ele é a expressão de todo esse complexo. Porém, ele é limitado. E aí, a gente faz primeiro essa introdução para a gente chegar a esse conceito, que não é muito fácil, mas é necessário, para a gente entender que o espírito, e isso é muito legal dentro da ciência, onde a gente vai estudar frequência e vibração, ele pode ser considerado um dínamo, gerador, indutor, transformador e coletor de muitas coisas. Daí, como o espírito é esse dínamo de forças, a mente que vai expressar essas forças, ela também tem uma ligação com a nossa realidade, porque é ela que vai gerar o pensamento. E o pensamento, ele vai se associar com pensamentos outros da sua frequência. Ele vai transformar, ele vai influenciar no pensamento do outro, ele vai influenciar no seu corpo, porque a ideia do pensamento, ele gira como um circuito fechado. Ele perpassa primeiro aqui no corpo de quem pensa e alcança, atinge outras mentes, atinge uma realidade, atinge uma situação. Então, Joana de Ângeles, ela vai dizer, por exemplo, que a mente é uma emanação do espírito, isso eu já falei. Mas aqui em André Luiz, Mecanismo da Mediunidade, eles vão falar que o pensamento transforma, coleta, assimila correntes mentais, externaliza tudo de uma forma simultânea. Isso é muito bonito, porque a gente percebe a força dos nossos pensamentos que nascem na mente. E aí nós vamos entender como nós vamos construindo a realidade, respondendo àquilo que eu perguntei inicialmente. Onde começa a construção da nossa realidade? E já adiantando a resposta, o pensamento. Pensamento que é gerado na mente. E a mente interage conosco o tempo inteiro. Então, mais na frente, nós vamos também entender como funciona essa estrutura da mente. Porque dentro do entendimento do que seja a mente, num conceito muito amplo, nós vamos perceber que nós temos desejos, que nós temos uma inteligência cognitiva, lógica, nós temos um poder imaginativo, criamos cenas inteiras dentro da mente, temos memória, onde se armazena. E Emmanuel, de uma forma muito brilhante, vai nos dizer exatamente isso. Ele vai comparar a mente a um grande escritório. E aí ele diz assim, a mente é como um grande escritório, organizado em departamentos, sob a gerência da vontade. Aí ele vai dizer que nós temos o departamento do desejo, nós temos o departamento da inteligência, nós temos o departamento da imaginação e nós temos o departamento da memória. E logo de cara, uma coisa vai surgir. Muitos de nós confundimos desejo com vontade. E ele já faz essa distinção. Desejo é um departamento, no mesmo patamar da inteligência, da imaginação e da memória. E ele vai dizer o contrário. E acima de todos esses departamentos, existe um gabinete diretor, que é o gabinete da vontade. E aí ele vai dizer que a vontade é uma gerente esclarecida e vigilante, governando todos os setores da vida mental. E aí a gente vai perguntar, mas o que isso tem a ver com a nossa construção de realidade? Quantos de nós, por exemplo, em matéria de desejos, não começamos a dar um novo rumo, às vezes não muito positivo, na nossa vida, em razão da satisfação desses desejos? Porque será que nós sabemos desejar coisas boas? Como tem lá no link na lista, há quem deseja a mulher próxima, por exemplo.
Então, nesse desejo, que nasce muito dos instintos, sério na humanidade, nós confundimos felicidade com satisfação de desejo. E aí, nós já começamos a construir uma realidade, infelizmente, que não vai nos trazer benefício. Por outro lado, quantos de nós, e aí nós vamos ver, por exemplo, quando se fala desse setor de inteligência, nós vamos pegar cientistas, vamos pegar Oppenheimer, o cientista responsável pela construção da bomba atômica, que matou não sei quantas pessoas em Hiroshima e Nagasaki. A inteligência dele era inegável. Porém, uma inteligência que não está condizente com o bem pode ser um perigo para a humanidade. E foi para ele um motivo de queda, porque com tanta inteligência, ainda assim, com toda fez a construção da bomba, e ainda no momento de decisão, que poderia ter evitado a bomba, decidiu por lançá-la, por uma questão muito da vaidade, porque a Segunda Guerra já estava decidida antes da bomba. Foi apenas uma demonstração de força, e nós sabemos que isso impactou a vida de muitas pessoas. Então, no setor da imaginação, nós vamos criar cenas. E quantos de nós, dentro do setor da imaginação, às vezes criamos cenas de um crime inteiro? Temos o passo a passo. Então, nós percebemos que a mente, ela é um complexo que tem que ser muito bem direcionado, porque tudo isso vai estar sujeito à lei de causa e efeito. Dentro dessa realidade, quando ele fala da vontade, nós vamos ter que entender, então, como podemos melhor gerir a nossa mente se soubermos o que é vontade. Então, assim, pela leitura que a gente faz, é como se fosse assim: eu desejo passar em medicina. Eu sei que medicina é um curso difícil. Eu preciso estudar, me disciplinar, eu tenho que ter um horário para fazer atividade física para poder oxigenar meu cérebro. Eu vou ter que fazer escolhas de não ter que ir para a festa, não vou ter muita vida social, porque eu preciso estudar, porque é difícil passar em medicina, por exemplo, numa federal. Estou dando um exemplo. Esse é o meu desejo. E se eu faço tudo isso com foco nessa intenção, utilizando das forças que eu possuo, dos meus recursos de empenho, de estudo, de disciplina, de bom sono, de meta, de foco, tudo voltado para isso, eu estou exercendo a minha vontade. Agora, se eu sou aquela pessoa, eu quero passar, quero ser médico, porém, eu não estudo, eu não me empenho, eu não faço sacrifícios, eu não faço escolhas, fica só no campo do desejo. Eu quero. Só isso. Isso é só um mero desejo. Então, eu estou citando esses exemplos para a gente poder entender a diferença de desejo e vontade. Não é? E mais na frente, Emmanuel ele vai dizer que a vontade é um impacto determinante. E ele diz assim, que na vontade nós dispomos de um botão poderoso que decide o movimento ou a inércia de uma máquina, da máquina. Sem ela, e isso é importante, essa frase dele, essa citação, eu acho muito interessante. Sem a vontade, o desejo pode comprar o engano a aflitivos séculos de reparação e sofrimento. É onde a gente se equivoca. A inteligência pode aprisionar-nos na enxovia da criminalidade. A imaginação pode gerar perigosos monstros da sombra. E a memória, não obstante fiel à sua função de registradora, conforme a destinação que a natureza lhe assinala, pode, à vontade, aqui cortou. Mas essa passagem aqui, a memória ela pode fugir, né? A gente pode perder certas memórias em razão dos desatinos que nós vamos dando aos nossos caminhos. E aí ele diz assim,
a vontade é suficientemente forte para sustentar a harmonia do espírito. E em relação à questão da vontade, tem uma questão também no Livro dos Espíritos muito interessante que fala disso. Pode um homem resistir? O que um homem pode fazer para evoluir? É muito difícil? A pergunta é nesse sentido. E os espíritos falam, na verdade, não. Falta-lhes vontade. Isso eu não sei qual é, se é 919 ou 909 do Livro dos Espíritos, mas tem essa questão, que os espíritos falam da importância da vontade. E no mundo de hoje, nós que somos mães, temos visto aí a juventude com algumas questões que imagino são globais, dizem respeito a todos nós. Pensar sobre a vontade, como despertar a vontade, parece algo muito urgente, porque nós percebemos, diante da nossa vida tão imediatista, tão superficial no sentido do consumo, que muitas das vezes nós vamos nos deparar com a dificuldade de exercer vontade. Eu vejo esse traço nessa geração, eu tenho filhos de 12, 9 anos, que às vezes nós nos perguntamos, parece que algumas questões sobre vontade, empenho, dedicação, elas estão sendo meio mitigadas por uma proposta imediatista, o estímulo fácil e intenso de tela, em que tudo está pronto, está tudo no Google. Então, de alguma forma, isso vai moldando uma forma de lidar com a nossa vontade. De modo que a gente vê, por exemplo, em muitos estudos sociológicos, em que as pessoas falam das relações, chamadas relações líquidas, porque a gente percebe que faltam aqueles princípios associados à vontade, de permanência, não é? De construção. E quando nós vamos avaliando essa temática da vontade, nós vamos nos deparando com tantas situações em que elas são necessárias e que a gente vai também perguntando o que foi que aconteceu, porque nós já estamos numa geração em que tudo parece muito fácil de se conseguir, mas tudo parece muito difícil de manter. Então nós ficamos nesse looping. Conseguir é fácil, mas manter não. De modo que tudo vai sendo substituído. As coisas, as pessoas, os relacionamentos, as ideias, os estilos, as coisinhas da moda. E aí nós vamos nos deparando com pensamento de moda, roupa de moda, padrão de estética, padrão de comportamento, padrão até de conversa entre as pessoas. De modo que a gente vai analisando a subjetividade, essa coisa que nos distingue de uma forma tão maravilhosa, a nossa individualidade. Cada ser humano é um universo, cada ser humano tem tanta coisa sua, própria, tão peculiar para contribuir, e nós nos deparamos com uma padronização na forma de ser e torna todos com o mesmo pensamento, com a mesma cara, com o mesmo estilo, com a mesma roupa. Então, tudo isso esse livro nos faz pensar sobre tudo isso. Então, continuando, os pensamentos, ele vai perguntar, o que são os nossos pensamentos? E ele diz assim, o pensamento é uma força criativa, a exteriorizar-se da criatura que o gera por intermédio de ondas sutis, em circuitos de ação e reação no tempo. Ele vai dizer que o pensamento ele tem uma natureza elétrica e também magnética. E isso é interessante para nós na casa espírita, porque quando nós estamos ali em prece, em vibração, são trabalhos que nós utilizamos a mente, que nós trabalhamos energias para impactar na saúde, na realidade de outras pessoas que nos chegam, que nos buscam através do centro espírita, buscando tratamento, buscando entendimento, buscando cura, buscando orientação.
transformação de vida, nós que somos espíritas precisamos entender bem disso, da vibração, da manutenção da vibração, do que é um pensamento emitido, qual é o nosso papel, por exemplo, no tratamento espiritual, porque nós não somos elementos passivos nessa relação, nós somos elementos muito ativos. Então, nós temos que estar na sintonia, temos que estar conectados, e isso não se faz da noite para o dia, porque não existe um botão que diz, agora eu sou a pessoa da vibração. Eu sou a pessoa da vibração mais elevada. Entrei no centro espírita, agora vai funcionar. Se eu passei o dia todo, não é? Com uma vibração baixa, tendo discussões, tendo problemas, não seguindo muito ali a sintonia elevada, não vigiando. Então, tudo isso é a nossa realidade, gente. Eu estou falando da nossa realidade, porque nós somos seres oscilantes. Então, essa necessidade de vigilância do pensamento, sobretudo, que Jesus nos convidava, orai e vigiai, era para vigiar as nossas vibrações. E aí, trazendo para o nosso trabalho, o pensamento é força dinâmica, a eletricidade é energia dinâmica, o magnetismo é energia estática. O que isso quer dizer? É energia dinâmica porque a energia do pensamento, ela funciona de duas formas. Uma, ela gera um campo. Magnetismo é campo, que vai se exteriorizar, como nós sabemos, através da aura. É o nosso entorno, é o nosso entorno de forças. Isso é o que o pensamento gera, um campo magnético. Porém, o nosso pensamento atravessa dimensões, alcança qualquer coisa. Basta ele querer, como se ele criasse túneis de transporte, porque ele também tem um componente elétrico. E a energia dinâmica é essa que ela flui, ela gera uma corrente. Então, olha que interessante, o pensamento é força eletromagnética. Significa que ele gera um campo em torno de você, mas ele também gera um condutor, uma corrente que alcança o que ele quiser. Pensamento, eletricidade, magnetismo conjugam-se em todas as manifestações da vida universal, criando gravitação, afinidade, assimilação e desassimilação. E olha que interessante, já que o pensamento gera tudo isso, ele cria uma gravitação para que nós possamos linkar com pensamentos similares, pela afinidade. Ele também traz aquilo que a gente busca. Então, a gente tem que ficar de olho. O que nós estamos pensando? Porque o pensamento vai buscar o que a gente quer. E aí o problema é, o que eu quero está condizente com algo que vai me fazer bem? Ou está mais sintonizado com o que não é tão bom? Porque nós temos muitos pensamentos. E ele também é capaz de quebrar ciclos. E quando a gente vê essa questão da desassimilação, a gente vai observar, por exemplo, a fala de Jesus quando nos pede para perdoar. Olha que interessante, porque enquanto nós não perdoamos, nós vamos ficando... Ai, gente, desculpa, caiu aqui. Nós vamos ficando sempre no mesmo ciclo, nos ligando àquela situação. E isso acontece com todos nós. Depois que eu li esse livro, eu fiquei pensando, meditando muito sobre o processo do perdão. Porque até então, quando Jesus dizia perdoa não 7 vezes, mas 70 vezes 7, de imediato eu imaginava que era uma decisão. Só que a decisão, quando a gente passa por uma situação que precisa perdoar, a gente começa a entender que a decisão é o pontapé inicial de um processo. Porque perdoar não é fácil. E aí, eu até fiquei escrevendo algumas coisas, estudando sobre o perdão, escrevi um texto chamado Microfísica do Perdão. Isso é para outro momento. Mas é interessante esse tema da questão da desassimilação das energias que o pensamento gera,
Porque quando nós tomamos a decisão de perdoar alguém, nós não vamos esquecer o que ele nos fez. Porém, aquilo que ele fez vai ser observado, vai ser lembrado, vai ser analisado de uma outra perspectiva. E aí, nesse sentido, é que eu comecei a entender por que que o processo começou a andar, porque eu já estava ali uns 2 anos sem perdoar mesmo, embora tivesse dito assim, eu quero perdoar, mas eu não comecei a meditar como seria essa mudança, esse processo de perdão. Então, eu comecei a ver a pessoa que me ofendeu como alguém, uma criatura de Deus tão necessitada da misericórdia de Deus como eu mesma. Um ser que tinha sua história evolutiva. Eu não digo nem aqui da sua família, da sua cultura, mas das suas vivências para trás. O que ele conseguiu aprender, o estágio dele, as dificuldades dele, os sofrimentos dele. E comecei a meditar que, às vezes, os sofrimentos que chegam a algumas pessoas são tão fortes que elas não conseguem transformar aquilo em aprendizado e elas simplesmente vão reproduzindo aquilo com outras pessoas como uma forma, às vezes, de aliviar a própria angústia. Então, nós fomos observando algumas coisas e isso a mente vai criando, né, possibilidades para que tudo isso aconteça. Então, eu pensei, o perdão, ele começa com uma decisão, mas a decisão é só um pontapé. O processo, ele é lento, porque exige uma modificação de mentalidade, exige uma modificação da forma de ver. E a forma de ver perpassa pela forma de sentir, porque eu posso até dizer assim, na minha mente, eu sei que eu tenho que perdoar, mas se isso não vai para o coração, a nossa estrutura íntima não modifica. E aí eu comecei a escrever esse texto para tentar entender e estudar esse processo de perdão que eu tanto precisava, para me desvincular de um ciclo mental. Então, meus irmãos, continuando, nós vamos analisar que esse pensamento que nos vincula ou nos desvincula de situações, pessoas, ele cria realidades. E é engraçado porque nossa doutrina é uma doutrina de ciência. O Tesla, que é um cientista até hoje muito enigmático, misterioso, porque ele era muito além da nossa capacidade de entendimento, ele dizia, se nós quiséssemos desvendar os segredos do universo, que pensássemos em termos de energia, frequência e vibração. E o que existe em nós que mais linka com essas 3 palavras, energia, frequência e vibração? Pensamento. Pensamento. Aí no livro nesse livro Pensamento e Vida, Emmanuel ele vai dizer assim: o reflexo esboça emotividade. A emotividade plasma uma ideia. A ideia determina uma atitude e a palavra comanda as ações. Em semelhantes manifestações, alongam-se os fios geradores das causas de que nascem as circunstâncias, válvulas obliterativas ou alavancas libertadoras da existência. Então, ele vai mostrar aqui que do pensamento nós despertamos emoções. Essas emoções, elas vão junto com a nossa capacidade imaginativa e a nossa inteligência, a nossa memória, o nosso desejo, plasmar toda uma cena que nós chamamos de ideia. E essa ideia, ela vai ser alimentada pela palavra. Porque mesmo que nós não verbalizemos, a palavra existe. Nós vamos ali criar todo um enredo, uma história para aquela cena, para aquela ideia. E nós vamos gerar realidade. Então, quando nós falamos disso, dentro da lógica do pensamento, nós vamos perceber, por exemplo, a relação do pensamento com a saúde.
Nesse livro, ele vai dizer assim: cultivar melindre, desgosto, irritação, mágoa é o mesmo que semear espinheiro magnético e adubá-los no solo emotivo da nossa existência. Quantos de nós, diante de uma mágoa, diante de um melindre, não criamos, por exemplo, aquele nó na garganta? Quem nunca sentiu isso, gente? É muito real. E a gente fica pensando, meu Deus, só porque eu tive essa mágoa, me deu um negócio no coração, secou a boca, a garganta ficou como se tivesse um negócio preso. Porque a energia, ela se coagula. E o corpo, ele é também um elemento bioenergético. Então, nós vamos nessa dinâmica de nos correlacionarmos com as nossas muitas dimensões energéticas, espirituais, vibratórias, vamos gerando em nós coágulos de forças que podem nos adoecer. Aí ele diz assim: é intoxicar por conta própria a tessitura da vestimenta corpórea, estragando os centros da nossa vida profunda e arrasando sangue e nervos, glândulas e vísceras do corpo que a divina providência nos concede entre os homens. Gente, isso é tão real que desse caso da pessoa que me ofendeu, eu criei uma pedra nos rins, de tanta mágoa, de 13 milímetros. Fui para a sala de cirurgia. Estou dando esse exemplo, mas quantos de nós não passamos por situações que a gente às vezes não linka, não consegue fazer a contextualização, mas é por conta disso. Quantas pessoas, por exemplo, que têm problemas de doenças que nós sabemos são somáticas e que nascem na falta do perdão, na mágoa, no melindre, na maledicência, entre outras tantas situações que nos acometem. Então, o pensamento, ele de fato, ele plasma, sobretudo em nós, essas possibilidades. E aí ele diz assim: ninguém poderá dizer que toda enfermidade a rigor esteja vinculada aos processos de elaboração da vida mental. Mas todos podemos garantir que os processos de elaboração da vida mental guardam positiva influência sobre todas as doenças. Ou seja, mesmo que não tenha surgido no pensamento, o pensamento pode auxiliar. O pensamento pode piorar, a depender da forma como a pessoa lida com isso. Tem um autor, palestrante, amigo nosso, tem canal no YouTube chamado Sebastião Camargo, ele tem um projeto muito interessante chamado Despertar da Consciência, e esse moço começou a escrever esse livro, O Despertar da Consciência, ele já lançou o volume 1 e 2. E é muito interessante, porque ele vai falando de tudo isso, mas com uma autoridade incrível, porque ele conseguiu se curar de câncer, já desenganado pelos médicos, a partir desse entendimento, de que a tua mente pode te curar ou te adoecer. A tua mente pode plasmar realidades. A tua mente pode conversar com o teu próprio organismo. A tua mente pode te salvar ou pode te afundar. E ele vivenciou essa experiência porque ele se curou de um câncer e o médico já tinha deixado ali 3 meses de vida só para ele. E ele entendeu, aprendeu o processo e partilhou conosco através dos livros. Vale muito a pena esse livro. Despertar da Consciência, do átomo ao anjo. O volume 2 é Do Sal da Terra à Luz do Mundo. Título muito bonito. Inclusive, Despertar da Consciência, do átomo ao anjo. E ele vai mostrar de forma prática como esses processos surgem, como nós podemos tratá-los e como nós podemos fazer esse diálogo que ele chama, né? Diálogos internos. Muito interessante. Então, outra coisa muito interessante nesse livro que me chamou a atenção, e esse aqui vai para todo mundo que gosta de criticar, que ele diz a relação daquela crítica aos outros com a nossa mente. Porque Emmanuel, ele vai dizer o seguinte:
quando não nos detemos nos defeitos e faltas dos outros, o espelho da nossa mente reflete-os de imediato, como que absorvendo as imagens deprimentes que constituem. Pondo-se nossa imaginação a digerir essa espécie de alimento, que mais tarde se incorpora aos nossos tecidos sutis da alma, olha que interessante. Quando eu começo a observar o mal no outro, eu incorporo nos tecidos sutis da minha alma aquela situação. Com o decurso do tempo, a nossa alma, não raro, passa a exprimir, pelo seu veículo de manifestação, o que assimilará fazendo o seja pelo corpo carnal. O que ele quer dizer? De tanto eu falar, ou criticar, ou observar, me deter no mal que existe no outro, eu trago aquela realidade para os meus tecidos mais íntimos e vou passar a expressar aquilo de forma meio que inconsciente. Quando não, vou passar a experimentar aquela situação que eu tanto critiquei. Vocês já viram, e eu vejo isso demais, porque já trabalhei em vara de família, em justiça. Pessoas que sofreram abandono do pai, um exemplo, divórcio. Quando chega na fase adulta, adivinha o que ele faz? Abandona o filho dele. Se divorcia. É incrível como esse padrão. O mais incrível é que essa pessoa que tanto se sentia magoada com aquela situação do abandono, que tanto criticava a postura do pai, na vida adulta reproduz quase que ipsiliteris, quase que literalmente tudo aquilo que criticou, às vezes de uma forma pior. E aí, isso também vai nos fazer entender por que existem tantos padrões familiares, né? Nas gerações. Por que existem tantos padrões de comportamento na sociedade. Aquilo que a gente critica, a gente tende a reproduzir, por isso aqui que a Emmanuel nos explicou. Nós vamos absorver, porque a mente é o espelho da vida. Aquilo que a gente pensa, mesmo que por crítica, dizendo, eu não gosto disso, a gente incorpora pela propriedade da assimilação, afinidade. E aí ele diz assim, é por esta razão que geralmente os censores do procedimento alheio, ele não quis dizer aqui dos fofoqueiros, né? Mas traduzindo, os censores do procedimento alheio, os fofoqueiros, acabam praticando as mesmas ações que condenam no próximo. Porquanto interessados em descer as minúcias do mal, absorvem-lhe inconscientemente as emanações, surpreendendo-se um dia dominados pelas forças que o representam. Toda a brecha da sombra em nossa personalidade retrata a sombra maior. Olha que interessante. Tem um livro, Conduta Espírita, e Emmanuel não, André Luiz, ele vai dizer assim, o mal não merece comentários. Vocês já se depararam com essa frase? E talvez por isso ele diga isso. Se a gente olha o mal, a gente, né, faz até de conta que não vê, não se detenha no mal. Porque se a gente se deter no mal, a gente se agarra com ele e vai reproduzir de forma inconsciente a mesma coisa. Então, ele diz aqui assim, já terminando, gente, eu estou vendo o horário, os nossos pensamentos constroem a realidade que vivemos da seguinte forma. O pensamento, que começa na mente, ele desperta emoções. A emoção dá forma a uma ideia. A ideia se expressa na palavra, eu já tinha dito isso. A palavra se transforma em ação. A ação repetida gera um hábito. E o hábito molda o destino. Então, se nós observarmos, aquilo que a gente mais pensa, mais fala, mais vive, mais se relaciona, mais pensa, é o que está no nosso entorno. E, incrivelmente, nós vamos nos deparar. Meu Deus, parece que isso me procura. Muitas das vezes não acontece. Eu lembro que em dado momento na adolescência, isso foi uma experiência interessante. Eu era muito de embate.
e parecia que toda situação de conflito me buscava. Aí um dia eu disse, meu Deus, todo mundo que resolve brigar, vem brigar perto de mim. Quando eu me tornei espírita, eu disse, eureka, entendi agora por que aquelas situações eu fugia delas, mas elas me procuravam. Porque eu era do embate. Então, a minha sintonia linkava com qualquer confusão. Mas o Espiritismo é maravilhoso, que vai nos educando, né? E aí, para educar nossa mente, só a título de citação, nós temos aqui vários recursos, né? A oração, a vigilância, o autoconhecimento, a reforma íntima. No próximo slide tem essas informações. Quem puder me auxiliar com o próximo slide para postar, para passar. Leitura edificante, a gratidão. Aí parou no 7. O perdão, o serviço ao próximo. Ah, tá ali, ó. Como educar a mente para construir uma vida melhor. Então, todos esses recursos aqui, Jesus nos convida de fazer o bem, de vivenciar a caridade, não só com o dar, mas com o dar-se, né, para as pessoas, para as situações, no sentido de querer bem. Todos os ensinamentos do Cristo, eles nos trazem a construção dessa realidade, de dentro para fora. Por isso, ele nos disse que ele era o caminho, a verdade e a vida. E eu sempre gosto de dizer isso. Jesus, ele não é símbolo de religião. Ele representa um arquétipo da mais alta filosofia universal. É um símbolo do amor, do progresso, da evolução. Então, quando nós nos meditamos e pensamos sobre Jesus, que nós meditemos e pensemos dessa forma, no Cristo, de fato, como um caminho, porque nós devemos segui-lo. E não segui-lo no sentido de religiosidade, mas nos atos, nas intenções, nas nossas buscas, nas nossas aspirações, tentando sintonizar os nossos pensamentos com ele, porque de nós mesmos nós não temos força de aprender a fazer tudo isso só. Quando nós vamos dando vontade aos nossos desejos, a gente percebe que a gente se perde. Então, a gente começa meio que a educar mesmo a mente, os nossos atos, as nossas palavras, tudo que a gente busca com essa régua, o Cristo. Porque, mais do que símbolo das religiões, é o nosso ideal de vida prática do aqui e agora. Então, meus irmãos, eu agradeço, encerro aqui a minha fala e abro para as perguntas, como nos foi sugerido. Muito obrigada pela caridade de nos ouvir. Certo. Alguém tem alguma pergunta, algum questionamento para fazer para nossa irmã? Microfone aberto para quem quiser falar alguma coisa. Oi, boa noite, tudo bom? Oi, Juliane. Olha, Jacó. Boa noite, seu Jacó, tudo bem? Menos o senhor, nada de ser Tá, o boa senhor. noite. Boa noite, Jacó. Fica melhor. Oi, Lília, tudo bom, querida? Gódiva, irmãos queridos. Oi, meu bem. Querido amigo Jacó. Ei, Rogério, Fábio Rogério, tudo bom, Fábio? Perfeito, tamo junto. Que alegria ter vocês aqui. Sabia que eu conhecia a Juliane e não sabia de onde, agora caiu a ficha. Trabalhadora nossa, essa irmã querida, inteligente, palestra boa, estudiosa, né? Juliane, foste muito feliz nessa abordagem sobre o pensamento, né? Sobre a questão dessa individualidade e aquilo que a gente pensa é a nossa própria realidade. E queria que falasse assim do pensamento, rapidinho, do pensamento coletivo, né? O que gera o pensamento coletivo? Sim. Posso falar alguma coisa. Como os nossos pensamentos, eles se assimilam, eles se entrelaçam, eles formam meio que uma teia em que todos nós vamos vivenciar aquilo que a maioria está formatando. Se a maioria, e a isso nós chamamos de psicosfera, a atmosfera da psique coletiva. Isso a gente pode sentir, por exemplo, na pandemia. Quantas pessoas não vivenciaram aquela psicosfera do desespero, do medo, da angústia? E quanto isso, essa psicosfera
de energias vibratórias baixas, elas impactaram outras pessoas. A gente observava os espíritos nos dizendo que naquele momento, por exemplo, o nosso grande desafio era não sintonizar nessa psicosfera e trabalhar para elevar o padrão vibratório da Terra. Porque essa soma de pensamentos forma essa psicosfera que atinge todo mundo. Aqui é como se fosse um grande lago, e muitas vezes lamacento, e isso a gente ouve dos espíritos elevados com dificuldade em descer à Terra por conta das nossas vibrações. Perfeito, Juliane. Obrigado, viu? Eu que agradeço a pergunta. Mais alguém quer falar alguma coisa? Juliane, em nome da UEC, a gente quer agradecer a tua disposição, a tua disponibilidade de tempo para com a gente, o teu carinho. E, se você me permite, eu quero fazer um próximo convite para você. Quando você acabar esse teu texto sobre o perdão, se você quiser vir expor na UEC, a gente fica extremamente feliz que você compartilhe conosco o teu estudo. Pode ser? Pode sim, eu estou escrevendo esse texto, estou estudando, eu gosto de pormenorizar as coisas para eu poder entender também os processos. O nome é Microfísica do Perdão, é um texto que eu estou meditando, eu acho que é legal. Não tem aqui, Microfísica do Perdão. Quando terminar o texto, vem apresentar para a gente. A gente adorou a tua palestra. Obrigada, viu, querida? Muito obrigada mesmo. Jacó, um abraço para você e para a Joana também, viu? Beijo Querida, a todos vocês. Parabéns pelo trabalho, viu? Continue. Isso aí. Querida, se você quiser fazer a prece final, pode ser? Podemos, sim, podemos fazer sim. Então, meus irmãos, nesse momento, nós rogamos a Deus, aos bons espíritos, que nos abençoem com orientação, com transformação nas nossas mentes, com as reflexões necessárias, que possamos aurir as energias que vão contribuir para os nossos passos evolutivos. Agradecer a misericórdia de Deus que nos alcança a todo instante, demonstrando tanto amor por cada um de nós, que apesar das nossas dificuldades, rumo ao bem, por conta das nossas dificuldades de entendimento, ainda assim, Deus vai fazendo com que a vida fale conosco e nós vamos começando a ler, a aprender a ler a vida. Então, agradecemos, Senhor, por esses ensinamentos silenciosos, pelas orientações da doutrina tão explícitas, que nos auxiliam nessa jornada evolutiva. Peço a Deus que abençoe o trabalho no bem da UEC, de todos os trabalhadores, todos os frequentadores, de todas as famílias representadas, que possam receber saúde, paz, amor e harmonia. Que assim seja. Que assim seja. Obrigada, Juliane. Muito Beijo obrigada. para você. Fica com Deus, tá? Abraço a todos. Obrigado. Tchau, gente. Obrigada.